Pensa só, naquele caixote de madeira que juntava a família inteira na sala até a telinha que a gente carrega no bolso hoje. A televisão mudou absolutamente tudo. Nessa análise, a gente vai mergulhar nessa jornada incrível e entender como uma tela não só mudou, mas redefiniu nosso jeito de ver o mundo, nossa cultura, nossa sociedade, tudo. É uma pergunta e tanto, né? E a resposta é fascinante, porque essa história toda não começa com tecnologia de ponta, com elétrons ou chips. Nada disso. Ela começa com engrenagens, com discos de metal girando e uma busca assim incansável para fazer uma imagem viajar pelo ar. É bem aí, nesse começo quase de brinquedo, que a nossa história de hoje começa. Olha, bem antes de a gente sonhar com o microchip, tela HD, 4K, a simples ideia de ver algo que estava longe parecia coisa de ficção científica, sabe? Os primeiros pioneiros, os caras que sonharam com isso, eles tinham o quê na mão? Metal, motor e uma criatividade absurda. É isso. Bem-vindos à era da televisão mecânica. É legal pensar que a TV não nasceu de um estalo, de um momento eureka. Não, foi uma construção lenta que levou décadas. A primeira pecinha desse quebra-cabeça apareceu lá em 1884, com o tal do disco de Nicholl. Uma ideia super simples, mas que mudou o jogo. Levou um bom tempo, mas aí visionários como John Logie Baird pegaram essa base e pronto. Em 1926, eles conseguiram transmitir um rosto humano que dava para reconhecer. Ali, o sonho começou a virar realidade. E o mais genial era a simplicidade da coisa. Pensa num disco girando bem rápido. Cada buraquinho nesse disco pegava um pedacinho da imagem, uma linha de cada vez. O resultado, super rudimentar, claro, só umas 30 linhas de resolução. Mas dava para reconhecer um rosto. E isso era tudo. Era a prova de que o impossível, na verdade, era possível. E essa é a grande sacada. A imagem era borrada, parecia um fantasma piscando na tela, mas não importava. A barreira principal tinha sido quebrada. Era possível mandar uma imagem pelo ar sem fio nenhum. O sonho era real. Só que para esse sonho virar o que a gente conhece hoje, as engrenagens tinham que sair de cena e dar lugar para algo bem mais rápido. A própria luz. E é aqui que a história dá um salto. E que salto! A gente está falando da transição do mecânico para o eletrônico. E isso não foi só uma melhoria, não. Foi uma revolução. Foi o momento exato em que um experimento maluco de laboratório começou a se transformar num meio de comunicação de massa, algo prático e super poderoso. A diferença era da água pro vinho, literalmente. Saiu o disco giratório e entra um feixe de elétrons dentro do famoso tubo de raios catódicos, o CRT. E o que isso significa na prática? A gente pulou de 30 linhas todas borradas para mais de 400 linhas com detalhes super nítidos. Finalmente a imagem deixou de ser aquele fantasma e virou um retrato. Dava para ver direitinho. Claro que por trás dessa revolução tinha gente muito brilhante. O Ferdinand Braun, por exemplo, criou o coração de tudo isso, o tal do CRT. A partir daí, começou uma verdadeira corrida entre inventores geniais como o Philo Farnsworth e o Vladimir Zworykin. O objetivo? Criar uma câmera eletrônica que funcionasse de verdade, o olho que ia capturar as imagens para esse novo sistema. Então anota aí, 1936. Esse é o ano em que tudo muda. É o momento em que a televisão finalmente sai do laboratório e vai para o mundo. A BBC, lá no Reino Unido, começa a primeira transmissão pública regular. E pronto, a TV estava oficialmente pronta para invadir as casas das pessoas e, sem exagero, mudar o mundo para sempre. Ok, então a TV preto e branco já era uma realidade. Mas a evolução não para, né? Surgiram dois novos grandes desafios. Primeiro, trazer cor para essa tela. E o segundo, libertar quem assiste daquela ditadura da grade de programação. E botar a cor na tela foi um baita desafio, viu? Os primeiros sistemas eram até inteligentes, mas não funcionavam na prática. O maior problema de todos, compatibilidade. Pensa só, milhões de pessoas já tinham TV preto e branco. Não dava para simplesmente dizer que elas viraram lixo. A grande sacada veio da RCA. Eles criaram um sistema que mandava a informação de cor separada da de brilho. Isso foi a chave. Assim, quem tinha TV colorida via em cores, e quem tinha a antiga continuava vendo em preto e branco. Ninguém saía perdendo. Mas essa transição para a cor não aconteceu do dia para a noite não, demorou. O ponto de virada mesmo, pelo menos lá nos Estados Unidos, foi em 1972. Foi nesse ano que, finalmente, se vendeu mais TV a cores do que preto e branco. A partir daí, para a maioria das pessoas, o mundo na TV ganhou cores. Enquanto tudo isso acontecia, uma outra revolução estava rolando em paralelo.
Primeiro, vieram a TV a cabo e por satélite, que de repente multiplicaram a quantidade de canais disponíveis. Logo depois, o videocassete, que deu pra gente o poder de gravar as coisas e assistir quando a gente quisesse. Foi a primeira vez que aquela obrigação de assistir tudo na hora certa começou a ruir. Agora, vamos dar um pulo no tempo e chegar na era digital. E olha, essa mudança foi tão importante quanto aquela primeira, do mecânico para o eletrônico. Foi o que transformou a TV, que era um riozinho com poucos canais, num oceano de conteúdo, tudo disponível na hora que a gente quer. A diferença aqui é tudo. Pensa no sinal analógico como uma cópia de uma cópia de uma cópia, cada vez ia ficando pior. O sinal perdia qualidade. Já o sinal digital não. Ele é um código perfeito, feito de 1 e 0. Ou ele chega ou não chega. E quando chega, é perfeito. Isso não só trouxe a imagem em HD e o som limpinho, como abriu a porteira para o universo do conteúdo sob demanda. E as telas em si, nossa, como mudaram. Aqueles trambolhos de tubo foram sumindo, dando lugar para as telas fininhas de LED e depois de OLED. E aí, como a gente vê bem aqui no gráfico, lá pelos anos 2010, a TV já não era mais só uma tela. Era um computador disfarçado de TV, a Smart TV. E com a Smart TV conectada na internet rápida, o jogo virou de novo. Apareceram novas emissoras. Empresas como Netflix, Amazon Prime Video, elas não precisavam mais de antena, de torre de transmissão, só de uma boa conexão com a internet. E foram elas que se tornaram os canais que definem o que é TV para toda uma nova geração. Bom, até agora a gente falou da tecnologia, né? De como a TV evoluiu, mas a história do impacto dela na sociedade, essa é outra conversa. Porque a televisão não só mostrou um mundo pra gente, ela moldou um mundo. A partir do momento que a TV virou um item comum dentro de casa, ali pelos anos 50, ela se tornou a principal fonte de tudo, de notícia, de entretenimento. Ela criou uma cultura que todo mundo compartilhava, influenciou eleições, ditou moda, mudou o jeito das pessoas se comportarem. Era como se fosse a nova praça da cidade, onde tudo acontecia. E claro, não vamos esquecer do dinheiro. A TV virou uma força econômica gigantesca. E é até difícil de acreditar que essa indústria bilionária de publicidade na TV começou com isso aí, um anúncio de relógio, da Bulova, lá em 1941. Sabe quanto custou? No máximo, $9. 9! Hoje, essa máquina de fazer dinheiro da TV funciona com base em 3 pilares principais. A publicidade ainda está na frente, claro, mas coladinho ali vem as assinaturas, seja de cabo ou de streaming, e tem também o financiamento público, que é super importante para manter as emissoras públicas, aquelas que prestam serviço essencial, funcionando no mundo todo. E tudo isso leva a gente a uma ideia muito poderosa, do filósofo Marshall McLuhan. Ele dizia que o mais importante não era nem o conteúdo de um programa específico. A questão era a própria televisão, o jeito como ela entrega a informação. Tudo visual, rápido, em pílulas. Isso, segundo ele, mudou a nossa forma de pensar. Ou seja, o como a gente assiste se tornou tão importante quanto o que a gente assiste. E com isso, a gente volta para a nossa pergunta inicial. Daquela primeira telinha mecânica, toda tremida, do BARD, até o tablet que a gente carrega no bolso com acesso a um universo infinito de coisas para ver. A própria definição do que é televisão ficou meio fluida, né? O que fica claro é que aquele sonho antigo de ver à distância hoje está mais vivo do que nunca. E pode apostar, essa história ainda não acabou.